Diante do grande número de óbitos por Covid-19 no Brasil, pesquisadores estão preocupados com o que eles chamam de naturalização da morte. Ou seja, a sociedade achar normal, por exemplo, que idosos e pessoas com problemas cardíacos, classificados como grupo de risco, estejam morrendo por causa do novo coronavírus. Se tornou cada vez mais comum a ideia de que há uma naturalização dessas mortes, ou seja, um determinado indivíduo morreu, mas ele era parte do grupo de risco. Esse é um discurso ainda muito presente, principalmente na mídia e em algumas autoridades sanitárias, como mortes esperadas. Paralelamente a isso, também nós observamos a reemergência do conceito de grupo de risco. Lá, durante os anos 80 e 90, durante a epidemia de HIV/AIDS, onde se tentou estabelecer a ideia de grupos de risco, como homossexuais, dependentes de drogas ilícitas e pessoas que necessitassem de transfusão de sangue. Então, esses grupos se tornaram passíveis de estigmatização, passíveis de preconceito. É muito importante que, do ponto de vista matemático, do ponto de vista da distribuição da doença na população, nós possamos identificar pessoas que são mais vulneráveis. Mas isso não significa que, do ponto de vista da morte desses sujeitos, isso seja mais justificável ou mais eticamente confortável do que qualquer outro grupo. Quais são os impactos que a narrativa em torno da ideia do grupo de risco pode causar na população? Essa narrativa em torno da ideia de grupo de risco, mais uma vez, não só estigmatiza determinados grupos de indivíduos, mas cria uma falsa sensação de proteção entre aqueles que não pertencem a esse grupo, que pode fazer com que muitas pessoas saiam à rua, não usem máscaras, vão à praia, reúnam-se, formando aglomerações, e isso favoreça a transmissão do vírus. E o que é pior, né, do colapso do sistema de saúde. E aí, então, também tem uma implicação importante que no momento que você tem um colapso do sistema de saúde, esse tipo de narrativa sobre a ideia de grupo de risco e aqueles que teriam mais possibilidade de morrer pode, inclusive, influenciar a oferta e distribuição de leitos. Uma vez que eu tenho poucos leitos hospitalares de UTI, com oferta de respiradores, em função da demanda, do número de pessoas que necessitam, eu posso até oferecer esses leitos exatamente àquelas pessoas que supostamente eu acredito que terão mais chances. Então estamos de frente não só numa situação de estigmatização de pessoas, mas também numa decisão de quem deve ou não morrer. Levando-se em conta a questão da naturalização da morte no Brasil, quais as principais recomendações e desafios envolvendo a comunicação e as narrativas sobre a Covid-19? Uma narrativa em torno da defesa da vida é fundamental nesse momento. Uma união dessas narrativas, dessas formas de explicação sobre o adoecimento, o tratamento, a prevenção e as mortes em relação à Covid-19. E que isso seja feito de uma forma coordenada e de uma forma capilarizada, de uma forma que esteja presente nos diversos níveis e setores da sociedade. Essa descoordenação, muitas vezes entre governo federal, governos estaduais, governo municipal, ela é muito ruim. E isso também é multiplicado pela mídia, que acaba também colocando diversas versões no sentido de narrar esses fatos. Então isso é um fator de confundimento enorme da população e que não sabe muitas vezes como se comportar, como ser proativo no sentido de proteger a si, a sua família, a sociedade em relação a uma epidemia. Um segundo ponto seria abolir a ideia de grupo de risco. Ela é importante do seu ponto de vista matemático para identificar grupos vulneráveis, mas do ponto de vista do adoecimento e da morte desses sujeitos, moralmente e socialmente, ela não protege esses sujeitos. Ela não dá a esses sujeitos o direito à vida. Um terceiro ponto é a questão das fake news. Esse emaranhado de narrativas, de diferentes e contraditórias narrativas em torno da epidemia, propicia em escala inimaginável o surgimento de desinformação. Isso produz comportamento. E se isso produz comportamento, a gente pode chegar e dizer ao limite que ela produz morte.
No Brasil, há uma grande polarização política envolvendo questões importantes sobre a Covid-19, como é o caso do uso de medicamentos sem comprovação científica e a flexibilização do isolamento social em algumas cidades. Entre tantas narrativas divergentes, em qual delas a população deve acreditar? Muitas pessoas, devido a essa confusão de narrativas e formas de explicação, o quanto a doença é ou não grave, o quanto ela pode me atingir ou não, muitas vezes esquecem que muitas delas estão vivas por conta da ciência, seja porque tomaram uma vacina, seja porque tomaram um medicamento, seja porque seguiram medidas de higiene, seja porque a sua cidade tem saneamento básico. Não podemos nos iludir. A expectativa de vida no mundo aumentou muito por conta do desenvolvimento social e científico da humanidade. Então, eu acho que essas pessoas, muitas vezes, vivendo numa bolha narrativa, né, onde essa explicação e as consequências da Covid-19 não os afetam ou podem ser minimizadas, eu acho que elas precisam abrir um pouco essa bolha e se permitir o diálogo com a sua própria história e com a história da humanidade. Então, acreditem na ciência. Acreditem que a ciência é um bom norte com o qual a gente pode se guiar. E ela não tem nenhuma intenção em desacreditar crenças religiosas ou outras formas de explicação do mundo, mas ela é uma enorme ferramenta de proteção da vida e dos sujeitos.